E era uma vez o laço do Z4 da Série A. Depois de 14 rodadas na zona de rebaixamento, o Vitória rompeu, Fred, um limite que nós traçamos aqui como algo que basicamente delimitava, né, uma zona de rebaixamento basicamente definida. Exatamente, Celso. Foi uma grande cruzada que a gente vai mostrar depois aqui, passo a passo, como o Vitória conseguiu, tá? Mas esse laço no Z4 não foi só 45 minutos não, tá? Ele foi um tema de debate nacional e de poucas ou quase nenhuma contestação. Uhum. Houve um momento que se acreditou muito pouco que haveria qualquer mudança no Z4 e agora, na reta final, o Vitória consegue rasgar esse laço aí e aí, obviamente, se coloca numa condição de muito vigor para as últimas 6 rodadas nessa disputa pela permanência. Muito bem, eu sou Celso Shigami, estou aqui ao lado de Fred Figueroa para a gente falar justamente do raio-x da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É um programa que tem o patrocínio dos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Vini Júnior, a Bet do Jogo Responsável e a Bet do 45 minutos. Já há muito tempo, né? Já há Uma bastante. longa caminhada aí com a Uma gente. longa caminhada e a gente sempre muito grato aí aos nossos amigos da Bet Nacional, né? Pois bem, Fred, vamos em frente e vamos começar a falar aí, justamente desse grande vencedor da 32ª rodada, que é o Vitória. Porque afinal de contas, Fred, a gente trata a zona de rebaixamento como uma entidade que ela vai além da questão da mística do futebol. Porque, de fato, há ali um magnetismo. Uma areia movediça, Perfeito, perfeito. Uma areia uma areia movediça. movediça. Você está ali dentro e começa a acontecer, eventos, como a gente costuma dizer, né, tem gol que só time da zona de rebaixamento leva e tem gol que só time da zona do rebaixamento perde, né. É isso. E, de fato, a gente percebe que há algo que vai para além da mística em estar dentro da zona de rebaixamento. É preciso fazer muita força, é preciso fazer um esforço muito grande. E o Vitória, nesse venturismo aí, realmente abraçado, conseguiu, Fred, fazer esse esforço aí e essa epopeia, né, para sair da zona de rebaixamento. Celso, quem já está acostumado a ver o nosso raio-x sabe que a gente vai detalhar todo esse passo a passo, passando por Jair Ventura, passando pelo caminho que o Vitória teve para fazer finalmente essa ultrapassagem no Santos, tá? E fundamentalmente para defender a posição a partir de agora. Mas essa sua abertura, ela é muito importante e esse conceito de imã, né, de areia movediça, e eu penso muito, Celso, nisso a partir do do que eu vi durante o final da rodada, que foi com Palmeiras e Santos, né. Uhum. Porque o Vitória vence na quarta-feira. Isso. E a 32ª rodada, ela foi tendo seus últimos capítulos na noite de quinta, o clássico rei, um empate entre Ceará No e apagar das e luzes, que foi Fortaleza, né, muito importante, que vai inclusive. ser, obviamente, um outro programa que vai encaixar com esse, nessa nossa versão atual do raio-x que vai se encaixando. Mas fundamentalmente, Celso, quando sai o primeiro gol do Palmeiras, eu começo a acompanhar no Twitter o resto do país acordando para o Santos na zona de rebaixamento. Uhum. E aí, vários jornalistas comentando, o tom é muito fatalista quando você entra na zona de rebaixamento. Muito, muito. Parece que você está vivendo a 38ª rodada. Começam a buscar prints, sabe, de um campeonato que o Santos rebaixou o Vitória, por exemplo. Entrar na zona de É um rebaixamento diagnóstico, Fred. parece uma sentença. É um diagnóstico de uma doença fatal. Então, é como se e muitas vezes eu e o Cássio aqui, a gente questionou o baixo percentual que davam ao Santos como 16º com chance de queda. Esses institutos, né, que fazem o chance de gol, a UFMG, que é o que a gente mais cita aqui. A gente sempre teve uma sensação de que o risco era maior.
E aí muda uma posição, uma rodada e se transforma no cenário oposto de que parece que o Santos já está num cenário irreversível, que o Vitória está salvo e não é isso. Fundamentalmente, é preciso a gente entender que não é isso que está definido, ainda que a ultrapassagem faça com que o vento passe a ser a favor do seu barco e Isso. o outro passe a navegar no mar de lama, no areia movediça, e a tabela inclusive leva a essa Aumenta essa conclusão, sensação, tá. né? Aumenta essa sensação. Celso, eu vou começar a passar aqui os slides, e o primeiro deles é para resgatar o conceito do laço, porque Foi lá atrás, né? ainda que o Vitória esteja a 14 rodadas dentro, Tenha estava, né, ficado, né? ficou 14 rodadas dentro do Z4, o laço não se fez, o conceito do laço não se fez quando o Vitória entrou no Z4. Eu fui pesquisar e encontrei uma thumb nossa, tá, da 20ª rodada, ou seja, primeira rodada do retorno, quando a gente trouxe aqui o Z4 com o laço. Perceba que esse olhar atrás do laço é o olhar de Renato Paiva, treinador do Do Fortaleza, Fortaleza. porque o laço conceitual foi quando o Fortaleza entrou e foi se enraizando. E eu estava lendo, vitórias de Vasco e Grêmio isolam o Z4 e cenário de reversão complicou. Por que Vasco e Grêmio foram destacados aqui? Porque não se citava muito o Santos Neymar, o Santos com uma perspectiva de crescimento, ele não era tão citado como o alvo. O alvo era o Vasco. Aham. E o Grêmio vinha muito mal. Nessa rodada, que foi a 20ª rodada, Grêmio e Vasco venceram, o Grêmio foi a 24 pontos, o Vasco a 22, distanciou 3 ali só do Vitória, mas o Santos, que estava 2, tinha um jogo a menos, tá? Que foi esse jogo, aliás, que é o jogo contra o Palmeiras que vai acontecer Que vai ter de agora na novo, data né? FIFA, né? Então, o Fortaleza ficou mais para trás, com 15 pontos. O Juventude e o Sport desde sempre com futebol e matemática, o Juventude com futebol foram times que a gente sempre considerou basicamente rebaixados. Então foi na 20ª rodada que pelo menos um 45 minutos, e não foi nessa mesa, que acho que ainda não existia, acho não, ainda não existia, a gente está falando de 3 meses, 2 meses e meio atrás, foi num programa amplo, com o Thiago Minhoca, com o Ravel, um amplo debate no Raio X, que a gente fazia, né, ao vivo e vai voltar a fazer em breve, tá? Eh, na mesa, com todo mundo participando, ali se sentenciou. Uhum. E esse termo, ele não foi algo do universo, não é conta de luz, não são os nossos termos. Esse laço no Z4, ele de fato se ramificou. E eu acho importante, Fred, você destacar o fato de que não foi a partir de um resultado do Vitória, né? Sim. Que foi horrível naquela Exato, rodada. exatamente. Ele tava Abriu 2-0 e deixou a Juventude empatar, empatar. justamente. Mas não foi pela perspectiva do Vitória que a gente deu o arremate no Isso, laço. Foi no Fortaleza, sim. né? Então, é um movimento que o Vitória vem fazendo desde antes mesmo de a gente conseguir perceber, mas o Vitória estava ali como perseguidor. O Vitória nunca afundou no campeonato, Celso. A gente tem aqui esse gráfico na tela, que é um gráfico bem básico, que só mostra justamente as 14 rodadas. O Vitória, ele entra no Z4 na 18ª rodada, e percebam que ele só na 25ª ele perdeu a 17ª posição. Aham. Ele sempre foi O o perseguidor. perseguidor número 1, Uhum. tá? E teve muita chance de sair, que é justamente esse gráfico que você introduziu aqui. Aqui nesse gráfico, Celso, essa faixa mais cinza que a gente destacou, tá? Essa faixa mostra a distância de 3 pontos. Certo. Ou seja, se você pegar a 18ª rodada, quando o Vitória entra, tá, dentro do Z4, ele ficou a 1 ponto. Desde a 18ª rodada, só na 24ª e na 25ª, lembre que na 25ª ele cai até para 18º, ele ficou numa margem acima de 3 pontos Uhum. do 16º, De tá? uma rodada, né? Ou seja, ele sempre estava muito próximo. Esses 3 pontos, ele tem uma desvantagem no critério de desempate, então eu nem contabilizei aqui que desde que ele entrou no Z4, ele teve 8 chances, tá? 8 chances
De sair. de sair. Ele entrava, começava a rodada com chance de sair. Tanto que teve um ou dois programas atrás que a gente usou aqui a arte da caverna do dragão. Aham. O Vitória via a porta aberta, mas não ultrapassava. No entanto, e aí eu nem considero que foi um mérito nosso, porque todo mundo que olha a tabela já projetava isso. Quando se desenhou, quando venceu o Santos na Vila Belmiro, todo mundo já olhou para essas rodadas que a gente está vivendo. O Vitória viria Pra sequência, para né? 2 jogos em casa, contra a Inter, que ganhou, e Botafogo, e o Santos iniciaria a sequência mortal: Palmeiras, Flamengo, Mirassol. Palmeiras e depois Mirassol. Mas eu ainda vou focar nessa sequência que são 3 jogos: Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, o jogo atrasado. Inclusive, aí sendo justo, parte dessa nossa projeção, o Vitória sempre teve essa distância dentro de 3 pontos, mas sempre teve um jogo a mais que o Santos. Uhum. Esse jogo a mais só vai ser É, igualado agora na data FIFA, porém é Santos e Palmeiras, capítulo 2. isso. Na Por Vila, enquanto, na Vila, isso. ajuda um Talvez. pouco, e o Palmeiras sem alguns de seus jogadores que foram convocados ou para a seleção brasileira, caso de Vitor Roque, ou para as outras seleções do continente. Vai ser o Palmeiras um Mais pouquinho, enfraquecido. um pouquinho mais enfraquecido, sem sua força absoluta, mas com todos que Abel tiver à disposição. O Palmeiras será favorito novamente. Tá? Então, por isso que essa distância, no fundo, ela sempre foi muito próxima da realidade, porque o jogo atrasado do Santos era Contra o Palmeiras, contra o né? Palmeiras. Né? Então, Celso, esse gráfico explica que o Vitória sempre foi um perseguidor muito digno, tá? Muito Competitivo. competitivo. Tava ali junto do pelotão, né? É. Não deixou distanciar. Agora, tiveram resultados nessa jornada absolutamente terríveis para o Vitória. Aquele empate que a gente viu, justamente o da rodada 20, né, com o Juventude em casa, e 8-0 que sentenciou o trabalho de Carille, Uhum. quando ele foi massacrado pelo Flamengo. Só que o 8-0 ele é um placar moral. Uma matemática, Não um vale nada. 8-0 e 1-0 ali, não vai nem vem, E tá? contra o Flamengo, Porque foi como da rodada passada, o Vitória perdeu do Cruzeiro por 3-1. E eu abri aqui o raio-x dizendo, sem dano, uhum. sem dano, porque o resultado que precisava aconteceu, que foi o empate de Santos e Fortaleza. Nem o Santos fugiu, E nem o nem o Fortaleza Fortaleza chegou, encostou. o Inter perdeu, aquela região imediatamente acima ali, que hoje está totalmente ao alcance do Vitória, travou, tá? Só o Ceará tinha vencido na rodada passada, tinha vencido o Fluminense. Então foi uma ótima rodada mesmo perdendo. Uhum. Ou seja, chegou Jair Ventura, deu mais competitividade, mas não havia um fundo do poço. Não havia algo que seria necessário um Jair Ventura Milagroso. milagroso. E eu lembro que alguém falou, eu acho que não fui eu que fiz esse comentário, Celso. Alguém fez um comentário aqui nos nossos programas e eu concordo bastante, que é o seguinte: Jair Ventura, ele não é o treinador ideal quando você está a 12 pontos do Z4, Uhum. quando você está a 9 pontos do Z4. Porque ele não vai chegar no seu time e fazer um milagre no seu Não vai time. revolucionar a forma do seu time. Numa situação dessa, talvez você precise de um treinador ultra ousado que tente transformar um time ruim em uma máquina de jogar futebol. Só que quando você precisa de 50%, 45% para sobreviver, Aí é a aí, zona, meu aí é a amigo, zona de que ele. conforto que ele gosta de Exatamente. trabalhar, né? Exatamente. Porque é impressionante como Jair Ventura, ele é pragmático em relação à visão dele de futebol. E é impressionante também, Fred, como parece ser simples de ele conseguir fazer com que Isso aqui é isso impressionante. seja assimilado, São né? vitórias e mais vitórias por 1-0, Exatamente. mas todas elas sofrendo menos do que parece. Isso. Isso é o grande. Tem uma dificuldade enorme para fazer o golzinho, como foi lá quarta-feira, com desfalques. Veio o escanteio, arrumou o gol, acabou o jogo. Acabou o jogo, Né? exatamente, E exatamente. aí, Celso, eu falei dos 50% nesse momento, com 8 rodadas no comando do Vitória, 50%. 50%. 4 vitórias e 4 derrotas. É muito, Celso, 50%. Para um É time muito. da zona de rebaixamento, principalmente. Exatamente. De toda aquela região ali, Isso. é muito. Tanto que você parar para pensar, com mais 50%,
faz 9 pontos, tá? Uhum. E 9 pontos hoje é uma pontuação bem interessante para o Vitória, a gente faz esse cálculo daqui a pouquinho. Com o Jair Ventura atingindo 50%, ele volta a ser o treinador de toda a segunda página do campeonato, de todos esses clubes que lutam pela permanência. Todos eles, não por acaso, já estão no segundo ou terceiro treinador. No Uhum. caso do Vitória, se quiser considerar até o quarto, porque foi dito por Fábio Mota que Rodrigo Chagas chegou a ser efetivado. É. Então, oficialmente, teve Carpini, oficialmente teve Carille, Rodrigo Chagas E e agora, agora Jair Jair Ventura. Ventura. Mas se você comparar com o trabalho de Sampaoli no Atlético Mineiro, de Vojvoda no Santos, de Palermo no Fortaleza, tá? Segundo os De treinadores, né? Carpini, que tá deixando o Juventude ainda no jogo, faz um bom trabalho. O ex-técnico Vitória faz um bom trabalho no Juventude muito fraco. Se você comparar todos esses, o melhor aproveitamento é o de Jair Ventura, 50%. Tá? O segundo é Sampaoli, o terceiro é Eu Palermo. acho Tá? que é muito disso que eu tô falando, sabe, Fred? Ele Da frieza, consegue. da frieza matemática, da frieza absoluta matemática, Mancini no Red Bull Bragantino também tá com 50%. Mas aí são 2 jogos, perdeu um e ganhou outro. Na frieza. Porque assim, tem que ser justo com o Mancini. No programa passado, na frieza matemática, ele tinha 0. Ele apareceu aqui, Mancini tem 0%. Era um jogo, Agora tem perdeu. Agora tem 50%. 50, Então tem tá? que ser justo, de fato. Mas eu acho que é muito disso, Fred. É o estilo de Jair Ventura de conduzir o time, né? É. De conduzir o futebol do time. Ele consegue fazer realmente com que todo mundo entenda a visão de jogo dele e consiga abraçar. E até, assim, é, a gente entende, né, que boa parte de que tem um perfil de torcedor que não gosta, que não vai gostar, que vai achar que é um sofrimento além da conta, que é um cuidado muito além do que seria Que necessário, que é se arrisca. retrocesso no Exato, futebol. exato, É um perfeito. perfil de torcedor, Celso, que inclusive, nas bolhas que existem, é um perfil de torcedor que cruza muito com a nossa bolha. Uhum. Parte significativa do nosso público. Sim, Porque é um perfil torcedor mais jovem, é um perfil torcedor que usa muito internet e que consome muito conteúdo de internet, de futebol mais propositivo, de futebol moderno, de conceitos modernos, de diálogo com o futebol do continente, que valorizam mais os treinadores estrangeiros. E todo mundo acompanha a gente, sabe que a gente não tem qualquer. A gente não olha o passaporte do treinador que chega. Né? uhum. Não olha. Tanto faz se ele é português, se ele é argentino, se ele é uruguaio, se ele é paraguaio. A gente viveu com treinadores desses países nos últimos anos. Agora, me incomoda muito a rotulação quase que quase que mecânica de nomes como Jair Ventura. Jair Ventura foi especulado no esporte, negociou com o esporte. Uhum. Antes de Antônio Oliveira. Veja só. Ele podia ter pego o esporte pós-Pepa, onde 50% salvaria o esporte. Exatamente. Ele que já salvou o esporte com um elenco muito pior do que o esporte tem hoje. Uhum. Ele que já salvou o Juventude com um elenco horroroso. Goiás. Goiás e Botafogo. São 4 times que ele tirou. Botafogo ele tirou da zona de rebaixamento e levou a Libertadores no mesmo ano. Tá? Ele tem esses 4 exemplos, né, de salvar times. Você não pode rotular esse cara como algo ultrapassado, como um retrocesso. Ele tem um perfil, ele tem uma especialidade. Que eu até acho que Jair Ventura, particularmente, aí é uma visão mais minha de Fred, eu acho que ele é um bom treinador para além dessa especialidade. Eu Sim. gosto de Jair Ventura. Para mim, se você disser, Fred, começa um trabalho de Série A com Jair Ventura, ótimo. Também 0 acho. ponto, ótimo. Principalmente para esse time, Essa página. essa faixa de Essa time. página. Perfeito. E se você disser, Fred, você queria na Série B que você precisa ser propositivo? Porque eu não vou considerar ele na Série B pro Amazonas, que aí seria a mesma faixa, pro Botafogo de São Paulo. Eu vou considerar pros protagonistas Uhum. da Série B, Isso. certo? Pro Curitiba, pro Para Sport, quem tá ali no sobe e desce. Fortaleza ano que vem, os que caírem, que são protagonistas. Eu acho ótimo o nome também. É Com só certeza. lembrar a arrancada que ele conduziu o Atlético Goianiense há 2 anos. Tirou o Atlético Goianiense da segunda página e levou ao acesso sem grandes revoluções, porque essa é a linha de Jair Ventura. Então, o Sport negociou,
e supervalorizou o salário de Antônio Oliveira sem trazer uma valorização básica. Ele era treinador do Avaí na época, e o Sport ofereceu basicamente a mesma coisa. Aí ele não saiu, e o Sport, na verdade, seguiu ali os encantos com Antônio Oliveira. E aí a história a gente É. conhece. Só que o Fortaleza, pós Renato Paiva, que foi um desastre e que talvez seja É o decisivo, Antônio Oliveira do é, do Fortaleza. e não havia base nenhuma para trazer Renato É, Paiva. O Fortaleza chegou a ser publicado por veículos, por jornalistas cearenses, tá? Que o Fortaleza estava acertado com o Jair Ventura. E a versão, eu não tenho esse nível de apuração dentro dos bastidores do Fortaleza, mas a versão que esses mesmos jornalistas que disseram que estava muito perto, que estava quase fechado ou que estava fechado, a versão deles, quando não aconteceu a negociação, foi de que a repercussão negativa levou o Fortaleza a recuar. E de fato a repercussão negativa foi muito grande. E desde então, Celso, eu bato muito na tecla de que a torcida do Fortaleza, talvez por tudo que o Fortaleza viveu nas últimas temporadas, por Vojvoda, pela ousadia, pela coragem, por ter dado certo sair da caixinha, houve muita rejeição por parte da torcida do Fortaleza, de quem está no entorno do eu Fortaleza, acho essa de entrar no rejeição eu acho caixinha. natural. Mas é natural. Se sentiu muito o medo de voltar para a caixinha e de virar um comum, porque Jair é lembrado ali ao lado de Guto Ferreira, é lembrado ao lado de treinadores que eles há muito tempo tá um degrau acima, pelo menos um degrau Sim, sim, acima, sim, sim, tá. sim. Eu acho que foi natural, concordo 100% com você. O Fortaleza era um time que fazia sentido ter essa rejeição para voltar para a caixinha, só que eu acho que ele tinha salvado o Eu Fortaleza. também acho. Porque o Fortaleza é melhor do que o Vitória Eu na também bola, acho, eu também acho. tá ligado? Na bola é melhor do que o Vitória. Tem recursos, pra tanto para o sistema defensivo quanto principalmente ali para um contra-ataque, que é como o Sim, Jair sim. Ventura gosta de É. trabalhar. A qualidade do Fortaleza A qualidade embarcada é absurda, é. pô. Dos 4 times do Z4, é disparado o melhor elenco. Disparado, Disparado o melhor elenco. disparado, disparado. Então, Celso, no programa passado, a gente trouxe as estatísticas de todos os treinadores. E foi um recorte em que Palermo estava na frente. Era o que tinha o melhor desempenho. E eu acho que foi um ótimo recorte para a gente trazer naquela semana. Ainda tenha sido um recorte. Tá? Me parece o trabalho de Jair Ventura mais consolidado. O tipo de pontuação, onde ele somou os pontos. Mas Palermo deu certo. Eu acho que Deu, é justo deu certo, deu também a certo. gente dizer que Palermo deu certo no Fortaleza, insuficiente para o que o Fortaleza precisava. Talvez Jair também fosse insuficiente. Mas se fosse Jair, antes de Renato Paiva nem foi cogitado. Mas eu acho que o Fortaleza estava um pouquinho mais no jogo com o Jair, sabe? Um pouco mais. Talvez seja até injusto com o Palermo, que entregou acima da minha expectativa, também sendo justo com o Palermo, tá, Celso? Eh, Queria trazer aqui, Celso, o que mais importa no final das contas agora para o Vitória, que não acabou, né? Apesar Isso. da Agora é, é defender a posição. apesar da mídia do eixo, assim, ter ido dormir acordado com o Santos no Z4, quase que sentenciando o Santos a voltar a uma segunda divisão, ainda tem jogo, tá? E tem a possibilidade de defender a posição e, quem sabe, ganhar mais uma posição, porque a gente tem o Inter aí ficando. E o Vitória, esse resultado teve dupla consequência, né? Porque o Vitória escapou, ultrapassa o Santos e se aproximou muito do Internacional. Para Inter e para Vitória faltam 3 jogos. 6 jogos, melhor dizendo. E para todos os times que faltam 6 jogos, são 3 em casa E 3 e fora. 3 fora. Tá? Para o Santos, restam 7 jogos. E o que ele tem a mais é em casa, a gente já citou aqui mais O de uma vez. Palmeiras, né. É o jogo do sábado da data FIFA, acho que dia 15, tá? Dia 15, fatídico dia 15 aqui no caso de Recife, onde haverá Sport e Flamengo. Mas é Santos e Palmeiras o jogo. Em vermelho são jogos contra os 2 times que lutam pela liderança. E só o Santos tem os 2, tá? O Vitória tem o Palmeiras na penúltima rodada fora de casa. É uma perspectiva de pontuação quase que
nula para o Vitória. O Santos tem uma perspectiva de pontuação muito baixa com o Flamengo e com o Palmeiras, tá? E com o Mirassol também não É, é o é. jogo mais Não, fácil é não. complicado. Só que o Vitória tem o Mirassol também, mas tem em casa. A gente pode puxar uma outra forma de enxergar, e eu acho que essa forma de enxergar ela é a mais correta para o que a gente vai trazer agora. Por isso eu vou pedir foco nesse círculos aqui, nesses De percentuais ao lado, pontuação, que né? são da UFMG. A UFMG traz 89% de possibilidade de permanência para quem fizer 43 pontos. E 97% de possibilidade de permanência para quem fizer 44. O percentual de 42 pontos é muito alto também, Celso. Tá? 70% é muita coisa, setenta pô. por cento É é muita muita coisa. coisa, tá? 70% é muita coisa. Porém, diminuiu 3 pontos percentuais nessa última rodada. De 43 para cima, não diminuiu nada. Certo. Há uma tendência de que esse 42 possa ir sendo reduzido. Mas vamos trabalhar Com com 43. 43. O Santos tem 2 jogos muito fáceis. No que se pode considerar jogo fácil. Sport na Vila Belmiro. Deixa eu ver O aqui. Sport já ligou o modo melancolia, 2026, né. melancolia total. Então, sobretudo na Vila Belmiro, fora de casa, com o Santos precisando, assim, o Santos tem esses 3 pontos. E Uhum. possivelmente vai ter os 3 pontos do Juventude, que aqui deve estar rebaixado. Uhum. Hoje seria complicado, viu? Se na próxima rodada fosse Juventude e Santos, É, mas na na penúltima. penúltima, a tendência é que o Juventude já esteja rebaixado, E tá? até o próprio Cruzeiro, de Esse é o repente. ponto. Muita gente está falando, Celso, que essa última rodada, como ela é 3 dias antes da semifinal da Copa do Brasil, que o Exatamente. Cruzeiro está com o Corinthians, o Cruzeiro já vai estar com o campeonato Não vai estar definido, fora vai estar vai garantidíssimo isso absoluto na na fase de Libertadores grupos e vai estar sem chance possivelmente de ser de título. campeão. Eu já ouvi pessoas falando que seria o reserva do Cruzeiro, que o foco seria todo a, a partida da E não Copa do estaria errado, Brasil. não, E não estaria errado, e o jogo é na Vila. Mas eu ainda vou considerar aqui, Celso, 6 pontos nas mãos do do Santos. Santos. Ele iria para 39. Tá? Ele iria para 39. E teria Mirassol e Cruzeiro em casa para pensar ali em Em 4 4 pontos pontos. para chegar nos 43 que hoje Uhum. são hoje formam uma 89%, né. 89%. Eu estou descartando aí os 2 próximos jogos, Flamengo e Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, e vou deixar totalmente em aberto esse jogo com o Inter no Beira-Rio, que vale muito, porque é um confronto absolutamente direto. Quando a gente vai para o Vitória, a gente não tem nenhum jogo ganho absolutamente, porque o esporte é na ilha. Uhum. Tá? E pode haver, por parte do esporte, alguma algum resquício de 2023, os caras do Vitória rebaixaram o Sport, tomaram cerveja dentro de campo. Sim, sim. Pode Sim. haver. Esse jogo pode ter uma camada aí do Sport tentar. Caso o Sport lamba suas feridas. Não, Não é o que tá aparentando no se momento, fosse né. nessa rodada, era muito melhor para o Vitória. É, exato. Porque o Sport está indo para o caos absoluto. Mas eu não sei se vão ser 7 jogos perdendo de todo mundo. Então é um jogo que ela eleva um pouquinho o risco do jogo. Mas vamos considerar que é uma partida para 3 pontos do Vitória, tá? É uma partida para 3 pontos. Mirassol em casa é jogo. Jogo, exato. São Paulo em casa, possivelmente aqui, o São Paulo estabelecido, mas tem uma chance de estar brigando ali para confirmar a vaga. Eu acho um jogo mais pró-Vitória, até do que o Mirassol, Certo. tá? E Botafogo em casa agora e Red Bull Bragantino fora, eu igualo. Se fosse ao contrário, seria um O sonho, sonho, né. né? O Botafogo está bem no campeonato, tá? Por exemplo, um pontinho contra o Botafogo, Tá valendo demais, tá no jogo valeu esse demais. ponto. Valeu esse ponto, sabe? Valeu esse ponto. Um pontinho contra o Red Bull Bragantino, valeu esse ponto, tá? Se ganhar um desses 2 jogos, aí eu diria que o Vitória encaminha. Você acha que 2 empates contra Botafogo e Red Bull podem ser bons resultados? Pode. Certo, Não é o veja só, obviamente, vencer para se vencer um deles, a chance do Vitória escapar, ela multiplica. Eu certo. diria que se vencer um deles, o Vitória passa a ser
favorito à permanência. Eu não considero ainda o Vitória favorito à permanência. Por conta dessa A corrida UFMG aí. coloca o Santos com 50,5 e o Vitória com 47,8. Mas eu acho que esses 2 jogos do Santos são 6 pontos. São. São 6 pontos. E 6 pontos garantidos pesam. E eu não sei o que vai acontecer aqui nesse Santos e Palmeiras. Quando o Santos realmente perder esses 2 pontos, se confirmar o zerado do Santos nesses 2 jogos, aí talvez eu até mude a opinião. Mas como ele tem um joguinho a mais, se esse joguinho a mais der Santos, Se já esse muda Santos muito. hipotético, distante assim, Meter 1 a realmente, 0, eu acho que não vai me vencer não. Eu acho que vai dar Palmeiras de novo. também acho. Mas eu não posso cravar tendo um jogo a menos e 1 ponto a menos, esse jogo sendo na Vila, Hum. tá. Mas o que eu quero dizer, Celso, que se o Vitória conseguir 37 pontos nessas 2 próximas rodadas, aí ele fica ali no desenho de 2 vitórias, eu acho que ele arruma 2 vitórias, seja com o Sport fora, com o Mirassol ou São Paulo em casa. 2 eu acho que ele arruma. É Uhum. muito factível que arrume, pelo menos. É, É é, muito é, factível que é. arrume. É muito Já jogo. seria frustrante não arrumar. Sim, sim. Por isso que eu tô dizendo que se Não, ele se ele larga com se ele larga aqui indo pra 37, exatamente, é com muito certeza seria frustrante. muito frustrante, Muito frustrante, tá. com Muito certeza. frustrante. E aí agora tem o É, Internacional. tem o Internacional, que não tem nenhum jogo fácil Aham. e não tem nenhum jogo Hiper pesadíssimo, difícil, né. tá. Qual é o desenho aí do Internacional? Tá muito mais perto. Isso isso tem uma relevância, né. Ele enfrenta em casa Bahia, que é horrível fora de casa. Isso. Não acho que o fator vitória vai influenciar no Bahia. Não acho que vai tirar o pé. Acho que o Bahia luta pelos seus pontos e pela sua Sem aprovação. dúvida, pelo E amor de hoje é Deus. um clube. Se fosse o Bahia raiz, mas nessa Não, gestão nem vejo, City, é. enfim, o Bahia vai tentar. E é melhor do que o Inter. Mas o Bahia fora de casa não é melhor do que a maioria dos times. Exato. Tá? Então, é um Tem desenho essa para o tônica Inter. aí, né. É. Depois vai ao Ceará, pegar o Ceará, que vai precisar vencer. A gente vai ter um programa sobre o Ceará. Tá muito perto da permanência, mas tem a tabela a pior possível. E esse jogo do Inter talvez seja a melhor chance do Ceará realmente, realmente se enraizar na Série A pro ano que vem. A gente comenta isso melhor no No programa do programa. Ceará. Isso, Super confronto direto contra o Santos. certo. Jogos chatíssimos fora de casa. E aqui contra o Red Bull, eu acho que a tendência é que seja um jogo leve. Uhum. Red Bull garantido, o Inter jogando pela, pela permanência, tá? Mas aí, Celso, é importante trazer um corte sobre o Inter. Porque, ao contrário de Jair Ventura, primeiro destaque que eu faço, o Ramon Dias não funcionou. 33% de aproveitamento, tá? Em 9 jogos, perdeu 4, empatou 3 e só venceu 2 partidas, tá? Uma delas o Sport. Em Ou casa, seja, nada, né. nada, né? Nunca esteve tão perto, aliás, esteve na 18ª rodada, mas a média de distância do Inter para o 17º era 5 pontos, nunca dentro de uma rodada, né? Uhum. Passou a ser, passou a ser, tá? 3 pontos para o Santos, que tem um jogo a menos que ele. Isso, exatamente. Veja que isso aumenta muito o risco do Inter. Essas 2 classificações que a gente está vendo, a primeira são os últimos 10 jogos. O Inter, mesmo mal, por isso que eu não chamei de uma queda livre, é uma queda gradual no campeonato. Mesmo mal, ele só fez 3 pontos a menos que o Vitória e 2 a menos que o Santos em 10 jogos. Faltam 6. Se o ritmo dos últimos 10 jogos se mantiver, Não dá esses 3 tempo, né. pontinhos que ele tem servem Uhum. de proteção. No recorte dos últimos 5 jogos, o cenário piora, tá? Porque ele fez 5 pontos a menos que o Vitória e 1 a menos que o Santos. Mas, sobretudo em relação ao Vitória, são 5 pontos a menos. O que para É uma mim tirada, viu. abre um É uma alerta, tá? tirada. Aqui abre um alerta, abre um alerta. 5 rodadas, você falou? 5 rodadas, 1 tirou ponto 5 por pontos por rodada. rodada. Nas últimas É 5 é muita muito é muita é remada. muita É muita remada, tá? remada. Então, o meu resumo aqui em relação à condição do Inter é que hoje a perspectiva é muito pior Uhum. do que a do Vitória e até do que a do Santos, porque Vojvoda deu uma mudada no Santos. O Santos passou a perder menos, tá? O grande problema do Santos foi perder do Vitória e empatar com o Fortaleza. É. Isso aí, assim, foi.
foi não tinha nem campeonato hoje. Não tinha nem campeonato. Isso aqui É, a gente não estava fazendo. não tinha laço Se cortado. o Santos tivesse vencido os 2 confrontos diretos. Ele afundou, trouxe o Vitória, deu vida ao Fortaleza, tá? Mas surge agora um novo alvo concreto, que é o Inter, tá? Numa rodada em que o Red Bull Bragantino, que vinha muito mal, veja, o Red Bull Bragantino, mesmo vencendo ontem, os primeiros pontos dele nos últimos 5 jogos Foram ontem. foram de ontem, Uhum. tá? Ele vinha de 4 derrotas. Cada vez mais eu achava que era o Red Bull Bragantino, mas conseguiu. Venceu o Inter, né? Venceu o Corinthians, O né? Corinthians. E chegou a 39 pontos e tem uma tabela mais tranquila, até em casa. Vai pegar, detalhe, ele vai viver o que o Santos viveu. Ele pega Vitória e pega Fortaleza, E tá? acaba que foi dentro dessa rodada, né? A vitória do Vitória sobre o Inter era já olhando direto, né? Total, Já vou aqui, já total, tô mirando em você. Tô total, total, pulando aqui o Santos, mas já tô olhando diretamente para você, né? total. E aí, Celso, convite para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Nossas versões atuais do Raio X são 4 programas que se encaixam Isso. um no outro, e aqui a gente faz 2 convites, tá? Aqui, um convite para o raio-x do Fortaleza, mostrando a situação grave que o Fortaleza ficou. Nunca um time com menos de 30 pontos escapou. Uhum. Aquele Fluminense de 2009, que era o fio que todo mundo se agarra, pela primeira vez tem mais pontos que o Fortaleza numa comparação por rodada. O Fortaleza tem um jogo a menos. Pode voltar a ter ali o Fluminense como fio condutor, mas esse jogo a menos é Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Aham. Tá? Então é um contexto diferente. E outro quadro é o do Ceará. Para quem for assistir o raio-x do Ceará, que a maior defesa que existe para o Ceará é esse quadro aqui, mostrando que ele nunca fica sob o risco de uma rodada. O De entrar, piso, né? o fundo do poço dele é 4 pontos. Toda vez que chega em 4 pontos, tem a resposta. Chega em 4 pontos, responde. Chega em 4 pontos, responde. Essa foi a história do Ceará no campeonato. E aí, Celso, nos outros programas a gente traz essas peças para formar o quebra-cabeça completo da 32ª Então, não rodada. perca nenhum programa aqui do 45 minutos. Coisa que é muito importante, tá? Muito importante. Você está inscrito no nosso canal, desde já, muito obrigado. Mas fica a lembrança: o algoritmo do YouTube, ele não entrega 100% dos conteúdos dos canais que você segue para todo mundo, tá entendendo? Então, ele vai fazendo algumas escolhas. Para você ser notificado e receber aí a sugestão de todos os nossos programas, você ativa o sininho e aí toda vez que tiver um programa novo, vai chegar lá para você e você não vai perder nenhum. Então, se você gosta aí dos nossos conteúdos, ative o sininho e, se puder, compartilhe aí um dos nossos programas com aquele grupo de amigos e amigas, ou com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que também pode eventualmente gostar do que a gente está produzindo por aqui, e você vai nos ajudar demais. E Cássio em Portugal. Não pensou, velho? Eu queria uma câmera 24 Meu horas. amigo, ele deve estar ranzinza com muita. Demais. Deve estar rabugento demais, meu. Eu- Meu amigo, Portugal, eu depois pagava, eu Inglaterra. pagava, Eu eu pagava. pagava, A relação dele lá, eu eu pagava, eu pagava. pagava para Eu acompanhar. pagava. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui neste programa deste Raio X. Não percam os próximos que já estão disponíveis para você também aqui no nosso canal. Forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.